Quanto ao recurso de que trata o parágrafo anterior, aquele recurso que você teve o seu requerimento indeferido, o presidente, antes de encaminhá-lo ao plenário, despachará ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de que, no prazo máximo de 5 dias, exare o respectivo parecer. Ou seja, é só um procedimento. Não é que o recurso é para o presidente. O presidente vai dar um despacho, o despacho é encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça. A comissão vai dar um parecer no sentido de que, esse requerimento, ele, na verdade, merece ser analisado. Ou não merece ser analisado porque não preenche os requisitos. A comissão vai dar um parecer, tá certo? E o prazo para a comissão fazer isso, 5 dias, ok? Antes de ir para o pleno. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Senhores, quais os poderes? Lembra que eu falei? Os poderes dela. Inerentes, os próprios das autoridades judiciais, dos juízes. Cuidado, ele troca judiciais e coloca autoridades policiais. Coloca certinho aqui, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá poderes de investigação próprios de autoridades policiais. Falso. Autoridades judiciais. Tá certo? Aí vamos lá. Pega uma outra alternativa. Por ter a Comissão Parlamentar de Inquérito poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, poderá a comissão julgar um fato definido como crime. Falso ou verdadeiro? Falso, porque quem julga é só o Poder Judiciário. Não é porque a CPI tem poderes da autoridades judiciais que vai poder julgar. Vai poder, evidentemente, deliberar sobre instrumentos investigatórios, tais como quebra de sigilo fiscal, telefônico, dos dados, não de interceptação, e sigilo bancário. Enquanto estiverem funcionando concomitantemente 3 CPIs, não se criará outra, salvo mediante requerimento com assinatura de, no mínimo, 2/3 dos deputados. É aquela restrição que eu falei para você, de 4 ao mesmo tempo, 4 CPI ao mesmo tempo. Não, 3 CPIs concomitantemente. Uma CPI para verificar a obra da Copa, está em andamento. Uma CPI para verificar a questão da tuberculose no presídio, está em andamento. Uma CPI para verificar a questão do transporte, mais especificamente sobre a negligência, a omissão nas passagens para idosos. 3. Vamos criar mais uma para verificar a questão do meio ambiente de determinado lugar, a violação de direitos difusos, ambientais em determinado local, tá? Não pode a 4ª, só se tiver assinatura de 2/3 dos senhores deputados. 2/3, no mínimo 16 deputados. Tranquilo? Daí eu tiro a conclusão seguinte, cuidado. Em hipótese alguma será criada uma 4ª, em hipótese alguma será criada outra CPI quando 3 estiverem em andamento ao mesmo tempo. Você vai dizer falso. Hipótese alguma não, tem uma hipótese. Só é restrita. Tá? Ele fala que não funcionarão, mas tem um salvo, tem a exceção. Cuidado com a exceção, tá certo? E a exceção é no sentido de que, se 2/3 dos senhores deputados assinarem o requerimento, criando uma 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, problema deles, entendeu? Está criada. Deferida a Constituição da CPI, foi criado, seus integrantes serão indicados no prazo de 5 dias, contados da data da publicação do ato. Ou seja, foi criada. Ou porque 8 assinaram diretamente, ou porque o requerimento seu foi aceito por no mínimo 1/3. Muito bem. Agora tem que compor, tem que formar a comissão que já foi criada, porque até agora ninguém sabe de quem irá compor esta comissão. É este artigo. Deferida a Constituição, que é a mesma coisa, deferida a criação da CPI, seus integrantes serão indicados no prazo de 5 dias. Cuidado com o prazo. 5 dias para indicar o integrante da comissão, contados
da data da publicação do ato. Que ato? Ato de criação. Como é que se escolhe esses 5? 1. A CPI será composta por 5 membros. 2. Cada membro será indicado por suplente, com um suplente. E a participação nesta comissão não prejudicará suas funções na comissão permanente. Senhores, você que está me assistindo, você está dizendo, Marciano, você então está dizendo que eu, deputado, né? Por exemplo, Marciano, então eu sou deputado, eu posso ao mesmo tempo participar da minha comissão permanente e mesmo assim entrar numa CPI. E isso porque, é sem prejuízo, não prejudicará. Ah, então um dia eu vou estar na CPI, outro dia eu vou estar na comissão permanente. Mas eu já trabalho demais, Marciano. Pelo amor de Deus, cara. Nós somos humanos também, nós deputados. Sim, mas você que quis ser deputado. Entendeu? Você que quis. Você que foi eleito pelo público. Você tem que trabalhar bastante mesmo. Entendeu? Então, cuidado. Não prejudicará. Significa que pode ser tanto, ao mesmo tempo, você está numa CPI e também compõe a outra. Claro que você vai, não será, quando eu falo ao mesmo tempo, você integrará, além da CPI, outra comissão, né? Isso significa que pode ser que um dia você esteja na CPI e outro dia na sua comissão permanente. 3. Esgotado, sem indicação, o prazo fixado no caput, tem o prazo de 5 dias para indicar. Esgotado, sem indicação, prazo fixado no caput, o presidente da Assembleia Legislativa, de ofício, no prazo de 48 horas, procederá à designação dos membros da comissão. Senhores, o presidente vai dizer, pessoal, foi criada uma comissão. Vocês têm 5 dias para indicar o nome. Vocês quem? Vocês do partido aí. Líder do partido, tem 5 dias para vocês indicarem os membros que vão compor a comissão. Muito bem, tá? Porque fixou 5 dias. Nada, não indicou, aí o presidente, por conta própria, deu ofício por conta própria, tem o prazo de 48 horas para indicar o membro, tá? O deputado. Para a composição da CPI, será garantida a participação do autor do requerimento. Claro, você fez o requerimento, você não pode participar da CPI, nem precisa ter isso aqui. Aplicando-se para as demais vagas o critério de proporcionalidade, ou seja, a composição da CPI será de acordo com o número de deputados de cada partido, ou de cada bancada, ou de cada bloco, entendeu? Aquele partido que tem maior número de deputados, evidentemente, terá na CPI um maior número de integrantes também, tá? Fim do prazo para indicação dos membros, e não o prazo para indicação dos membros, você vai lembrar em 2 prazos. 5 dias para que a bancada indique, não indicando, o presidente tem quantos dias? Não tem dias, tem 48 horas. Marciano, e se numa alternativa aparecer 48 horas, e na outra alternativa, por exemplo, na letra A, sobre a CPI indica a alternativa correta. Letra A, o prazo para indicação dos membros pela bancada será de 15 dias. Falso, 5 dias. B, esgotado o prazo para indicação, o presidente da Assembleia Legislativa terá 2 dias para indicar. Você vai e coloca uma interrogação assim, 2 dias para indicar, tá? Aí você coloca uma interrogação. Aí na próxima alternativa, esgotado o prazo para indicação, o presidente terá 48 horas. É essa a resposta certa. Porque se o regimento fala em 48 horas, não se confunde aí com 2 dias. Mas, Marciano, só lá na sua cidade que 2 dias não é 48 horas. Sim, pessoal, mas a forma é diferente. Eu sei que 2 dias corresponde a 48 horas. Só que a prova é objetiva. Se você tiver na mesma questão, uma alternativa falando em 48 horas e outra alternativa falando em 2 dias, você vai marcar aquela de acordo com o regimento. 48 horas. Se não tiver 48 horas, aí você fala assim, pelo amor de Deus, hein? Eu sei que é 48 horas, mas não tem. Aí você marca 2 dias, entendeu? Muito bem, tá? Sobre o prazo para indicação, guarda isso. 5
e 48 horas, tá? É isso aqui, ó. 5 dias para indicar. Não indicando, 48 horas, tá? Fim do prazo para indicação dos membros ou para designação de ofício pelo presidente, 5 ou 48 horas, a comissão deverá ser instalada no prazo de 3 dias. Senhores, então aí já apareceu 3 palavras para você. Ó. Uma coisa é criação, outra coisa é composição, outra coisa é instalação. Ó, nós temos criação, composição e instalação. A criação está lá no nascedouro. Novidade, Marciano. Claro que é nascedouro, se é criação, muito bem. Então, a criação significa que não tem CPI. Para criar uma CPI, você já sabe. Opa, ou por deliberação do pleno, através de um requerimento feito por qualquer deputado, ou automaticamente com assinatura de no mínimo 1/3. Beleza, criou. Composição. Depois de criada, tem 5 dias para vocês indicarem quem vai compor. Não indicou, presidente, de 48 horas. Isso é composição. Opa, já compôs, presidente. Olha aqui o nome dos 5. Ó. Beleza, muito bem. Já tem a comissão composta. João, Silvana, Maria, Pedrosa, André. Esses 5. Aí vai instalar. Entendeu? Tem que instalar a comissão para dar início aos trabalhos. Está aí, ó. Para instalação, qual é o prazo? Vão confundir os senhores que o prazo para instalação de uma CPI será de 5 dias. Vai de 5 dias, não. 5 dias é o prazo para para indicação dos nomes. Que se não indicar, o presidente tem 48 horas. Prazo para instalação, ou seja, para reunir, ó pessoal, aqui é a nossa sala, aqui que nós vamos instalar. 3 dias a partir, né, fim do prazo para indicação. Ou para designação de ofício, ou seja, já está composta, tem 3 dias para ser instalado. O prazo para instalação será, então, 3 dias. Aí no que tange a instalação, convocada por 2 vezes consecutivas, primeira, segunda, com intervalo de 24 horas, tá? Primeira convocação. Não apareceu ninguém. Segunda convocação, não apareceu ninguém. Convocada por 2 vezes consecutivas, com intervalo de 24 horas, não alcançado quórum suficiente para sua instalação, a comissão funcionará em terceira convocação, com a presença da maioria. Tá certo? Agora, não pergunte para mim que não fui eu que fiz o regimento. Não pergunte para mim qual que é esse quórum aqui. Ó. Então, qual que é o quórum de instalação? Pergunta para o cara que fez o regimento, porque ele não colocou aqui, entendeu? E eu não achei no regimento. Se você encontrar no regimento, você manda para mim, porque não achei. Então, o que não se tem, como é que se cobra, né? Porque olha só, pessoal. E essa aqui já era uma pergunta. Foi a primeira pergunta que eu fiz, porque eu tenho que fazer a pergunta para mim, para responder para os senhores, entendeu? Eu não sou besta, eu faço a primeira pergunta para mim, ó. Convocada por 2 vezes, até aqui beleza, professor. Convocou a primeira vez, não teve quórum. Mas que quórum, professor? Tem que aparecer os 5, a metade? Não tem essa previsão. Tá? Convocada por 2 vezes, consecutiva, com intervalo de 24 horas. Convocação, um intervalo de 24 horas. Não alcançado o quórum suficiente para a sua instalação, a comissão funcionará na terceira. Aí a terceira fala do quórum. A terceira convocação, aí sim, ela entra em funcionamento, será instalada com a maioria. E a maioria de 5, 3. Aí com 3. Aí 3 sim. 3 sim, tá? Se a terceira convocação é com 3, dá para presumir que para instalar, ou tem que estar os 5, né? Os 5 deverão estar presentes, ou no mínimo 4. Porque se ele fala assim, ó, primeira convocação, não teve quórum, qual o quórum? Não fala. Deixa passar o intervalo de 24 horas. Vem a segunda convocação, não teve quórum. Na terceira convocação, tá certo? Que aí também passa 24 horas e faz a terceira convocação, aí ela entra em funcionamento com a maioria dos seus membros, e maioria de 5, 3. Tá? A comissão que não se instalar
no prazo fixado no caput, tem 3 dias para se instalar, não instalou, será de ofício declarada extinta por ato do presidente da Assembleia Legislativa. Vamos perguntar para o senhor, como é que se dissolve? Como é que se extingue uma comissão parlamentar de inquérito? Você já sabe, extingue se não se instalar. Tem 3 dias para instalar, não se instalou, evidentemente, o presidente da Assembleia vai extinguir aquela comissão. Tá certo? Tá? A presidência da CPI, né? A presidência da CPI será ao autor signatário do requerimento ou da proposição. E o vice-presidente e o relator serão eleitos na reunião de instalação. Tem 3 dias para instalar. Tá? Ah, tá aí, pessoal. Olha que legal. Né? Não fala do quórum, né? Não fala do quórum. Mas, provavelmente, o não fala e o que não fala não pode cobrar. Tá certo? Só que aqui a gente não pode fugir de eventual pergunta, não é isso? Se serão eleitos, aqui é provável que se nessa reunião de instalação será escolhido o presidente já está escolhido, é o cara que assinou o requerimento, é o cara que fez o requerimento ou que fez a proposta e saiu colhendo a assinatura de 8, mais 7, com ele 8. Muito bem, esse será o presidente. O vice-presidente vai ser eleito. O relator vai ser eleito. Provavelmente, aí então, o legislador, melhor, o autor desse regimento, pensou na presença dos 5. Entendeu? Só que isso não está escrito, tá? A presidência da CPI caberá ao autor signatário do requerimento da proposição. Pegadinha. O presidente da CPI será indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa. Falso. O presidente da CPI será automaticamente o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Falso. O presidente da CPI é o autor do requerimento ou da proposição. Proposição é aquela criação automática que você fez a proposta e saiu colhendo assinatura de 8. Tá? E o vice e o relator, tranquilo, serão escolhidos por votação ali entre eles. A eleição do vice-presidente e do relator poderá, mediante deliberação da comissão, ser adiada impreterivelmente para a reunião seguinte. Por quê, pessoal? Na primeira reunião, é a reunião de instalação, já escolhe, né, o vice-presidente e o relator, porque o presidente já está escolhido. Tá? Agora o regimento fala, se não for possível, pode ser escolhido na próxima, só que impreterivelmente, ou seja, no máximo na próxima reunião, tá? Para escolher o vice-presidente e o relator, tá certo? O membro suplente não poderá ser eleito presidente, vice-presidente, nem relator da comissão. Aí vai lá para você assim, ó. O membro suplente não poderá ser eleito presidente, vice-presidente, relator e secretário. Falso, tá certo? Porque sobre secretário nada fala. Agora olha que interessante, olha a fala do regimento. O membro suplente não poderá ser eleito presidente. E quem falou que é eleito presidente? Se o presidente é automático. O presidente é o sujeito que fez o requerimento. O presidente que é o cara, sujeito que fez a proposição. Para nós que vamos fazer a prova, para você que vai fazer a prova, não interessa essa imperfeição. Mas eu não estou nem aí com essa imperfeição. O negócio é eu passar. Isso mesmo. Então você vai decorar, vai entender e vai decorar. E é assim que você vai marcar. Tá? Ou seja, se cair isto na prova, desse jeito, o membro suplente não poderá ser eleito presidente, vice-presidente, nem relator da comissão, mesmo que você faça assim, ó. Fiscal não vai entender nada. O que você está resmungando aí? Isso é nada, não. Você está resmungando porque você não concorda com essa parte, mas essa parte você vai marcar como certo, tá? O presidente será, na sua ausência, ou nos seus impedimentos, substituído na sequência ordinal pelo vice-presidente relator. Ou seja, o presidente está impossibilitado de atuar em determinada reunião. Quem que vai assumir o lugar dele? O vice-presidente. O vice-presidente também não está, assume o relator. É nesta ordem, vice-presidente, relator. E na falta destes, do vice e do relator, pelo membro mais idoso da comissão, dentre os que de maior número de legislatura. Então, senhores,
qual que é a regra, a sequência, a ordem para assumir o lugar do presidente da Assembleia Legislativa? Primeiro que não é presidente da Assembleia, Marciano, é presidente da comissão. Muito bem. Então, qual que é a ordem para assumir o lugar do presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito? O vice-presidente, Marciano. Muito bem. Ou o relator, ou então o mais idoso, dentre os que possuírem mais número de legislatura. Ou seja, eu sou o mais idoso, só que é a minha primeira legislatura. Tem sujeito que tem 3 legislaturas, o resto tem 3 legislaturas. Aí, dentre eles, dos que possuem maior número de legislatura, ou seja, maior número de legislatura é maior número de mandato. Aí, dentre eles, dentre os que possuem maior número de mandato, todos eles possuem 5. Ó, de vocês aí, ó, quem que é o mais antigo? Mais antigo, quem é o mais velho? Eu, então é você. Se não, pega, ó, todos têm 1, 2, e tem um com 5, então é você que está com 5, porque é dentre os que possuem maior número de mandato, tá? Parágrafo único. Ao substituto é deferida a competência tão somente para as decisões necessárias ao andamento dos trabalhos, ou seja, ao andamento da sessão. De forma que, vamos imaginar que o presidente morreu, tá certo? Vagou-se o cargo de presidente, o relator não vai assumir, tá certo? Porque aí tem outras regras, isso aqui é em caso de impedimento ou ausência, não em caso de vacância, cuidado. Ausência, está viajando, está doente. Impedimento, olha só que vai ser ouvido. Quem vai ser ouvido hoje é o irmão do presidente, entendeu? O presidente vai dizer, não, eu estou impedido de conduzir esta sessão, porque exatamente o sujeito que vai ser ouvido hoje aqui na CPI é meu irmão. Ah, tá. Então aí, ou o vice-presidente, ou o relator. Não é no caso de vacância, cuidado, tá? Na hipótese de vagar, agora sim, vacância, o cargo de presidente, ou de vice-presidente, ou de relator, presidente morreu, vice-presidente morreu, ou foi cassado, ou pediu para sair, não é isso? Proceder-se-á à nova eleição para escolha de sucessor, tá certo? Aí tem uma nova eleição, ok? Evidentemente que essa eleição, você está dizendo entre a eleição ali dos membros, né, Marciano, da CPI. Isso. O presidente, de ofício a requerimento de qualquer deputado, verificada a falta de membro integrante da comissão, por 2 reuniões consecutivas, 2 reuniões seguidas, ou 5 alternadas, faltou hoje, veio na próxima, faltou depois, veio na próxima, não seguidas, 5 alternadas, ou seja, puladas, né? Comunicará imediatamente à presidência da casa, que no prazo de 48 horas determinará a liderança de bancada que proceda à indicação de novo membro para ocupar a vaga de suplente, no prazo não superior a 24 horas. Aqui é interessante, senhores. Bom, criou uma CPI, compôs-se a CPI, instalou-se a CPI. Começa os trabalhos, não começa? Deveria começar, mas não, fala que começa. Começa, então pronto, começaram os trabalhos. Ok. Se os membros faltarem, ou se o membro faltar, o que acontece? Você vai olhar na prova, depende. Ele faltou uma vez, não vai acontecer nada. Faltou numa reunião e na próxima faltou de novo. Opa, 2 vezes consecutivas. O presidente da comissão vai informar o presidente da casa, da Assembleia. Tá certo? O presidente da Assembleia vai dizer para a bancada, ó, indica um cara aí, ó. Tá certo? Para ocupar o lugar do suplente, porque aquele lá já vai vazar, ele faltou. Tá certo? O suplente vai passar por lugar daquele que faltou 2 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, e vai indicar um outro para assumir o lugar do suplente. Tá certo? É isso, o presidente, de ofício a requerimento de qualquer deputado, verificada a falta de membro integrante da comissão por 2 reuniões consecutivas, ou 5 alternadas, faltou um, veio na outra, depois faltou 5 vezes alternadas, comunica-se ao presidente da casa,
em 48 horas. O prazo para o presidente da comissão comunicar faltas, 48 horas. Essas faltas só serão comunicadas se forem duas seguidas ou 5 alternadas. Muito bem. O presidente, de posse desta comunicação, o presidente da Assembleia, de posse desta comunicação, comunicará de liderança, os líderes das bancadas, para que a liderança indique um novo membro para ocupar a indicação, para que indique um novo membro para ocupar o lugar do suplente, porque os senhores estão vendo que o suplente vai passar para o lugar do faltoso. E isso é no prazo não superior a 24 horas. Então fica assim, ó, tá? Tem 48 horas para informar o presidente da Assembleia informa a bancada e fala, vocês têm 24 horas para indicar um membro para ocupar o lugar do suplente. E se não cumprir esse prazo de 24 horas? Transcorrido o prazo fixado no caput, ou seja, 48 horas, transcorrido o prazo fixado no caput, sem indicação, o presidente da comissão comunicará ao presidente da Assembleia Legislativa que procederá à designação de novo membro suplente no prazo não superior a 24 horas, só corrigindo. Este prazo aqui, que está dizendo, ultrapassado o prazo, é ultrapassado este prazo de 24 horas. A liderança tem 24 horas para indicar um novo suplente. Não indicou, presidente da comissão falou, até agora não indicou, viu, presidente da Assembleia? Aí o presidente da Assembleia toma esta providência de ele próprio indicar. Qual é o prazo que ele tem? 24 horas no máximo. Transcorrido o prazo fixado no caput, sem indicação, o presidente da comissão comunicará ao presidente da Assembleia que procederá à indicação. Aí o presidente indica de novo membro suplente, no prazo não superior a 24 horas, entendeu? Então, cuidado. Essa é uma questão que vai dizer para você, faltas durante as reuniões. O que acontece? Vai dizer, depende, professor, faltou só uma vez, não acontece nada. Ah, faltou 4 vezes, mas essas 4 vezes foram alternadas, não acontece nada. Ah, não, faltou 2 vezes seguidas. Ih, presidente, já tem que informar o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia vai informar os líderes. Os líderes têm 24 horas para indicar um novo suplente. Não indicou. O presidente da comissão vai dizer, presidente da Assembleia, até agora não veio um novo, hein? Aí o presidente da Assembleia tem 24 horas para ele próprio indicar, por isso que fala de ofício, tá? Ele próprio indica. Na hipótese prevista no caput, o presidente da comissão convocará o suplente para assumir. Tá? Os integrantes da comissão justificarão suas faltas, mediante requerimento fundamentado, dirigido ao presidente da comissão, que só será deferido se instruído 24 horas posteriores à reunião na qual faltou. Senhores, Marciano, agora eu até aliviei, porque do jeito que estava ali, parecia, tudo bem que os senhores deputados, eles trabalham pra caramba, mas, poxa vida, quer dizer que o cara faltou porque está doente, o cara faltou porque algum fato imprevisto, tá, ocorreu na vida dele. E mesmo assim é imperdoável, Marcelo. Faltou 2 vezes seguida, já será excluído, porque a bancada vai indicar um para o suplente, significa que ele vai sair fora. Né? Senhores, ele pode justificar a falta. A única coisa é que coloca o prazo para ele. 24 horas depois da falta, ele vai lá, faltei porque é o atestado médico. Ok? Tá? Esta justificativa, cuidado, é feita para o presidente da comissão. Porque a prova pode falar para você que a justificativa da falta será feita ao presidente da Assembleia. Falso. Tá? As exigências constantes no caput, no parágrafo 3º, estendem-se ao presidente da comissão, que deve dirigir seu requerimento ao vice-presidente. Ô presidente, você também, sobre a sua falta, você tem que comunicar no máximo 24 horas após sua falta. Mas eu vou comunicar quem? Eu sou o presidente, pô. Como que vai comunicar ele mesmo?
Aí ele comunica ao vice-presidente: ó, vice-presidente, eu não compareci, por isso que você assumiu o meu lugar. Naquele dia eu não compareci, na minha ausência. Por que eu fiquei ausente? Porque, infelizmente, a minha sogra morreu, graças a Deus. Ele vai dizer: não pode, né? Não pode. A minha sogra, infelizmente, ele coloca entre, ele fala assim, ó, infelizmente, a minha sogra morreu e eu tive que ir lá dar as últimas olhadas nela. Entendeu? E aí você justifica, você, presidente, justifica a quem? Ao presidente da Assembleia? Não, ao vice-presidente, tá?